Salve espectadores do canal! A dica de livro de hoje é um pouquinho diferente do que normalmente eu faço aqui, porque é um vídeo que fala de um livro, mas como dica ele serve para sugerir uma coleção inteira de livros, que já tem vários exemplares e continua crescendo. Esse livro é o mais recente da coleção Povos e Civilizações da editora Contexto. O livro de hoje é Os Alemães, de Vinicius Libel. Como eu disse, esse livro é só o mais recente de uma coleção já longa de livros que tem como objetivo falar sobre aspectos históricos, culturais, sociais e políticos de países ao redor do mundo. Bem recentemente, por exemplo, a editora lançou o livro Os Colombianos, escrito por Andrew Trauman, com quem inclusive eu fiz uma entrevista para o blog do Leitura Obrigatória, e eu pretendo um dia conversar pessoalmente com ele sobre o livro e sobre a história recente da Colômbia, e as questões políticas também. O link para a entrevista com Andrew está aqui embaixo na descrição. Sobre o livro de hoje, ele foi escrito por Vinicius Libel, que é especialista em Europa contemporânea, formado em História pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Ciência Política pela Universidade Livre de Berlim. Tem sido uma preocupação da editora Contexto chamar autores que têm experiência trabalhando em temas relacionados aos países, para garantir que o texto seja de alguém que tem mais familiaridade com o assunto na vida profissional e até pessoal também. A primeira parte do livro fala sobre as origens bárbaras dos alemães, falando sobre os povos que futuramente seriam conhecidos como bárbaros por conta da oposição que os romanos faziam entre civilização e barbárie, falando também da mitologia germânica e sobre como ela chegou até nós. O capítulo 2 fala sobre o território alemão em si, a geografia, topografia, os principais rios e o meio ambiente. No terceiro, Libel resolveu falar um pouco sobre a cultura alimentar da Alemanha, desde a agricultura até as salsichas e a cerveja, como era de se esperar. No capítulo 4, o autor falou sobre algumas das principais cidades alemãs, como Aachen, Dresden, Weimar e Berlim. No quinto, ele tenta dissertar sobre alguns dos principais elementos que são enxergados como próprios de uma cultura alemã: língua, literatura, filosofia, música, arquitetura, ciências, religião, cinema e pintura. No sexto, ele disserta sobre a unificação da Alemanha no século XIX e a construção de um nacionalismo e de uma identidade alemã. Em situações assim, onde repúblicas independentes se unem sobre uma única bandeira, é importante que o Estado unificado crie uma identidade nacional por questões políticas. Foi um processo que aconteceu aos montes no século XIX. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre esse assunto, ou melhor, um vídeo dividido em 2 partes. Mas eu prometo que eu vou fazer um remake, até porque a minha visão sobre o assunto mudou um pouco de lá para cá. O capítulo seguinte fala sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial na Alemanha. A guerra em si é mencionada no capítulo anterior, enquanto o próximo fala sobre Hitler, a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Depois, o autor dedica um capítulo inteiro para falar sobre o Holocausto, as origens do antissemitismo nazista, os campos e as memórias sobre o evento. Aqui no canal nós temos um vídeo sobre a negação do Holocausto, caso você ainda não tenha visto, e você pode assistir clicando nesse card que está aparecendo ali em cima. Por fim, sobram 3 outros capítulos. O primeiro fala sobre a divisão da Alemanha durante a Guerra Fria, o segundo sobre a Alemanha do pós-unificação e, por fim, a relação entre a Alemanha e Brasil, como, por exemplo, a migração e o futebol. Olha a bola tocada, virou passeio! Assim como todos os livros dessa coleção, ele é feito por público geral e inclusive eu arrisco a dizer que eles são excelentes para você que vai viajar para algum país para passar férias e esse país tenha um livro dedicado a ele dentro dessa coleção. Se você quer entender melhor o local para onde você vai, esses livros vão te ajudar muito. Eu infelizmente não tenho nenhuma viagem internacional em vista e nunca nem saio do Brasil, mas se um dia eu for visitar algum país que tem um livro publicado nessa coleção, com certeza vou parar para ler. Aqui embaixo, como sempre, tem um link para a compra do livro, caso você tenha se interessado. Comprando por esse link você ajuda o canal, mas independente da compra, se você é novo aqui, se inscreva no canal e dê uma olhada na nossa página do Apoia-se. Muito obrigado e até a próxima!